Olá, eu sou a Júlia, contadora de histórias e voluntária da Casa do Contador de Histórias de Curitiba. E para contar uma história, lá do mundo das histórias, eu preciso chamá-la e vou usar o PIN. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço da cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs tecendo, hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pétalas pendiam, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, a moça escolhia um fio de prata e, com longos pontos, rebordava o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigassem com as folhas e espantassem os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. E assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para cima e para baixo, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, ela tecia um lindo peixe com cuidados de escamas. E eis o peixe pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que ela entremeava no tapete. À noite, depois de lançar o fio da escuridão, ela dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez ela pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, ela começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe trariam companhia. E logo o seu desejo começou a se formar. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. E ela estava justamente acabando o último ponto dos sapatos quando bateram a porta. Nem foi preciso abrir. Ele meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumas e foi entrando em sua vida. Naquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que ela iria tecer para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, mas não por muito tempo. Se o homem pensava em filhos,
logo os esqueceu, porque ele havia descoberto o poder do tear e não pensava em outra coisa a não ser naquilo que o tear poderia lhe dar. E ele disse para a moça: precisamos de uma casa melhor. E ela pensou que era justo, afinal agora eles eram dois. E ele então exigiu que ela escolhesse as mais belas cores, cor de tijolo e fios verde para os batentes. Ah, e pressa para a casa ficar pronta. Mas quando a casa ficou pronta, já não lhe bastava. E ele perguntou para a moça: por que uma casa se podemos ter um palácio? E sem esperar resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra e com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, a moça trabalhou tecendo tetos e portas, escadas e pátios, salas e poços. A neve caía lá fora, mas ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, mas ela não tinha tempo de arrematar o dia. Ela tecia e entristecia. Até que finalmente o palácio ficou pronto e o marido, diante de tantos cômodos que havia nesse palácio, escolheu para ela e o seu tear o quarto mais alto na torre mais alta do palácio. Ele disse que era para ninguém ficar sabendo do tear. E antes de trancar a porta, ele a advertiu dizendo: faltam as estrebarias? Não esqueça dos cavalos. Bem, ela, sem descanso, continuou tecendo os caprichos do marido. Teceu para o palácio luxos, cofres cheios de moeda, salas cheias de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe um tempo em que percebeu que a sua tristeza era muito maior que o palácio e todos os seus tesouros. E pela primeira vez ela pensou: como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não acordá-lo, subiu a longa escada até a torre e sentou-se ao tear. Mas dessa vez não foi preciso ela escolher nem lãs e nem fios. Ela segurou a lançadeira ao contrário e, veloz, jogando-a de um lado para o outro, começou a desfazer o tecido. Ela desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias e os jardins. Depois, desteceu as salas, os criados e o palácio, com todas as maravilhas que continha. E, novamente, ela se viu na sua pequena casa e sorriu para o jardim além da janela. Já amanhecia quando o homem, incomodado com a cama dura, acordou e, espantado, olhou ao redor. Mas ele não teve tempo de se levantar, porque ela já destecia o desenho dos sapatos. E o homem viu os seus pés desaparecendo, as pernas sumindo. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o chapéu emplumado. E então
Como se escutasse o sol chegando, a moça escolheu uma linha clara e vagarosamente foi passando entre os fios. Delicado traços cor da luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. O nome dessa história é A Tecelã, de Marina Colasanti. E eu me despeço, desejando que um dia vocês possam tecer um tapete com todos os seus sonhos. Agradeço a companhia e desejo que todos fiquem bem.